Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e tenha um dia de muita sabedoria. No programa de hoje, você vai ver que deputados do PT querem taxar a exportação de carnes e grãos. Vamos falar sobre os portos da região do Arco Norte, que exportaram mais grãos que outros portos do Brasil. Vamos falar também sobre a exportação de carne bovina, que está em alta. E você vai ver que os preços da melancia caíram nas principais regiões produtoras do país. E vamos falar sobre o crescimento de financiamento pelo Pronaf e você vai conhecer a TIP, Terminação Intensiva a Pasto. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre taxação sobre exportação de grãos. Dos 56 deputados federais do PT, Partido dos Trabalhadores, 22 aparecem como autores de uma proposta que defende a criação de mais um imposto sobre a exportação de grãos e carnes. Trata-se do projeto de lei 1586/22, que foi apresentado na Câmara originalmente em junho. O recesso parlamentar chegou ao fim dia 1º de agosto e, com isso, deputados federais e senadores retornaram às atividades de, entre outras ações, apresentar e analisar propostas, inclusive questões relacionadas ao agronegócio brasileiro. Na volta aos trabalhos, a Câmara já aprovou, por exemplo, a urgência em projeto de incentivo à pecuária leiteira. Textos sobre defensivos agrícolas, regularização fundiária e licenciamento ambiental também estão em tramitação no Congresso Nacional. Esses, porém, não são os únicos temas voltados à agricultura e à pecuária que podem ter a atenção do Poder Legislativo Federal no decorrer deste segundo semestre. Parte da bancada petista na Câmara dos Deputados defende uma proposta que, se aprovada, poderia aumentar ainda mais os custos de produção de quem se dedica ao cultivo de grãos e à pecuária. Dos 56 deputados federais do PT, 22 aparecem como autores do grupo que defendem taxar a exportação de grãos e carnes quando houver o que eles próprios classificam como ameaça ao abastecimento interno. Em relação ao imposto extra sobre grãos a serem embarcados para o exterior, o projeto limita que ele só ocorreria em 3 tipos de produtos: arroz, milho e soja. A ideia dos autores do projeto de lei é que o tributo extra surja quando os estoques estiverem abaixo de 10% das previsões dos volumes do consumo nacional. O material não menciona, contudo, qual seria o órgão de referência para tal classificação. E agora vamos falar sobre as exportações pelos portos da região norte do Brasil, os portos do Arco Norte. Pela primeira vez, os portos do chamado Arco Norte movimentaram mais soja e milho em relação às demais regiões do Brasil. No primeiro semestre deste ano, os terminais da região norte, mais a atividade do Maranhão, que também compõem o Arco, foram responsáveis por 51% da movimentação dos 2 produtos, enquanto que 41,5 milhões de toneladas de soja e milho passaram pelo Arco Norte. Os demais portos registraram movimentação de 40 milhões de toneladas das commodities. Ano a ano, a região norte vem crescendo em participação na movimentação portuária. Em 2010, apenas 23% da soja e milho eram movimentados pelo Arco Norte.
contra 77% das demais regiões, englobando portos como de Santarém, Santana, Itaqui e Ilhéus, além de terminais como de Vila do Conde e também Ponta da Montanha. O Arco Norte fica a uma distância menor dos portos da Europa e Ásia e tem recebido mais infraestrutura de transporte e instalação de terminais nos últimos anos. De acordo com técnicos da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, além do crescimento contínuo da região, o Arco Norte foi beneficiado no primeiro semestre pela seca enfrentada na região sul, que reduziu a movimentação nos demais portos. Você vai ver agora que os preços da melancia caíram nas principais regiões produtoras do país. Ao longo da semana, dos dias 8 a 12 de agosto, as cotações da melancia recuaram novamente. As condições climáticas desfavoráveis, ou seja, baixas temperaturas e chuvas nas principais praças compradoras do sul e do sudeste, limitou novamente a demanda pela fruta. Todavia, vale ressaltar que, caso as temperaturas permaneçam baixas, a demanda pela fruta pode recuar novamente, devido ao período do mês menos favorável às vendas. De fato, a melancia graúda, maior do que 12 quilos, teve média de 83 centavos por quilo lá em Uruana, no estado de Goiás, e de 79 centavos por quilo em Lagoa da Confusão, lá no Tocantins. Variações negativas de quase 30% em Uruana e 31,5% em Lagoa da Confusão em relação à semana passada. Cenário similar foi observado na CEAGESP de São Paulo, onde o preço atingiu valores de comercialização de R$ 2,22, também com recuo de 29,7% no período. Para as próximas semanas, não existe perspectiva de alterações significativas na oferta nacional. E agora vamos comentar sobre a movimentação geral dos portos no Brasil. Apesar da movimentação geral do setor portuário ter registrado um decréscimo no primeiro semestre do ano, a carga agrícola apresentou variação positiva. O destaque foi para o milho, cuja movimentação nos primeiros 6 meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, cresceu 121%. Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que é a ANTAQ. No geral, a carga agrícola teve uma alta de 2%, embora a movimentação da soja tenha caído 11,2%. A expectativa da ANTAQ é que a movimentação do milho continue em evidência no segundo semestre. A celulose também foi outro destaque entre as altas, com crescimento de 27% na movimentação de janeiro a junho. O produto foi responsável por impulsionar os números de carga geral, que teve alta de 18%. Técnicos da ANTAQ ressaltaram que o mercado de celulose não sentiu os impactos da pandemia, o que favoreceu a movimentação no Brasil, segundo o maior produtor do mundo e o primeiro em exportação. Nos portos públicos, apenas Santos, no estado de São Paulo, e Itaqui, no Maranhão, registraram um aumento na movimentação no primeiro semestre ante o mesmo período do ano passado. No Porto de Santos, foram 62,6 milhões de toneladas, uma alta de 5,6. Em Itaqui, o crescimento foi de 1,6, com 15,7 milhões de toneladas movimentadas. E agora vamos falar sobre o mercado da carne bovina. Durante a primeira semana de agosto, foram exportadas 39,4 mil toneladas de carne bovina in natura, um avanço de 4,7% no comparativo semanal. A média diária dos embarques ficou em 7,8 mil toneladas, 4,6% abaixo da média diária registrada em agosto do ano passado e 1% menor que a de julho deste ano. Ainda que tenha recuado,
destaca-se o fato de que o desempenho das exportações na primeira semana de agosto foi o melhor para uma primeira semana desde abril do ano passado. O preço médio da tonelada exportada ficou em 6.250 dólares, uma desvalorização de 4,6% ante a média registrada no mês passado. E com isso, as vendas externas da proteína bovina nos 5 primeiros dias úteis de agosto geraram uma receita de 246 milhões de dólares, o equivalente a 23,6% do montante arrecadado com os negócios em todo agosto de 2021, quando a tonelada tinha o preço médio 9% inferior. E agora vamos comentar sobre o preço do farelo de soja. Os preços do farelo de soja subiram no Brasil e também nos Estados Unidos no mês passado, julho. E essa alta esteve atrelada à crise econômica na Argentina, que gerou especulações de menor oferta do derivado, principalmente para exportação. Vale lembrar que a Argentina é a principal exportadora do mundo de farelo e óleo de soja. Conforme dados do Boletim Agro Mensal do CPEA, esse cenário elevou a expectativa de aumento das exportações de farelo de soja do Brasil e também dos Estados Unidos. Inclusive, o Brasil esteve em negociações com a China no mês passado, julho, a fim de abrir o mercado daquele país ao produto nacional. O que, se acontecer, deve elevar a disputa chinesa com a União Europeia, que atualmente é a principal consumidora do derivado brasileiro. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre fertilizantes para o milho safrinha e você vai conhecer a TIP, Terminação Intensiva a Pasto. Nós voltamos já, é um minuto só. Para você, produtor rural, a Macroservice Materiais Elétricos tem condições de preços imbatíveis. Trabalhamos com as melhores marcas, produtos e serviços de confiança. A Macroservice Materiais Elétricos é referência no mercado há 40 anos. Entre em contato com a Macroservice Materiais Elétricos e faça seu orçamento. Casas e sobrados com 2 e 3 quartos. Fala que é num Jardins. Plantas inteligentes. Fala do financiamento fácil FGR. Em um Jardins com garantia de qualidade e financiamento fácil FGR. Sujeira ou cidadania, poluição ou preservação, doenças ou qualidade de vida. A escolha é sua. Para o lixo não virar problema, faça as escolhas certas. Não jogue lixo nas ruas, coloque seu lixo em sacos plásticos e fique atento aos dias de coleta. Realização TV Serra Dourada. Apoio Prefeitura de Goiânia. Juntos fazemos melhor. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Top 5 Flávios.
Só as melhores ofertas para fechar o mês. Scarpin Visano de R$ 139,90 por R$ 99,90. Sandália Visano de R$ 139,90 por R$ 99,90. Sapato masculino de R$ 119,90 por R$ 89,90. Tênis infantil de R$ 99,90 por R$ 79,90. Tênis Mizuno de R$ 299,90 por R$ 229,90. Venha agora para não perder. Flamengo! De segunda a sexta, 3 da tarde. Casos de Família. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora vamos comentar sobre fertilizantes para o milho safrinha. Atenção, produtor de milho safrinha. Acesse o QR Code na tela e fique atento a esse recado da Mosaic Fertilizantes. Aspire é o fertilizante da linha Performance, que traz num só grânulo 2 elementos fundamentais para a safrinha: o borato de sódio, de liberação mais rápida, e o borato de cálcio, liberação de maneira gradual, de acordo com a necessidade das plantas, garantindo nutrição uniforme via raiz em todo o ciclo. É assim que Aspire produz resultados. Em média, 87,1 sacas por hectare no milho safrinha, com incremento de 6,3 sacas. Aspire é mais performance e produtividade no seu milho safrinha. Se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença. Acesse o QR Code na tela e conheça todas as soluções da Mosaic Fertilizantes para você. Se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença. Saiba mais em www.nutricãodesafras.com.br e peça ao seu distribuidor. E agora eu vou conversar com Alexandre Arantes Misura. O Alexandre, ele é consultor técnico da True Nutrition no estado de Goiás e nós vamos bater um papo sobre um tema altamente interessante, sobre confinamento, só que é TIP, terminação intensiva a pasto. Alexandre Arantes, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia. E eu tenho certeza que esse tema vai ser um tema altamente interessante. Tudo bem? Com certeza, Antônio. Bom dia a você, obrigado pelo convite, bom dia a todos os telespectadores. Alexandre, a pecuária ano passado foi assim ótima para todo mundo, para quem comercializa insumos, enfim, para o pecuarista, todo mundo feliz da vida. De repente, a coisa começou a chacoalhar a roseira e muitas folhas caíram e hoje a pecuária está assim, com muita gente aí com a corda no pescoço, né? Agora, aquele que fez planejamento, que traz a coisa tudo certinha, aquele ali ainda está tendo um pequeno lucro, mas aquele que não fez planejamento pode estar meio complicado, né? Com certeza. Se tratando de pecuária, principalmente a terminação, aquele produtor que faz o planejamento, compra o insumo na época da safra, o milho na época correta, o farelo proteico, consegue fazer aquele custo de produção dele, fechar o custo de arroba engordada, ele já consegue enxergar lá na frente qual que é o preço de negociação que ele tem que ter com o animal, com o frigorífico, enfim, no mercado, para ele não ter prejuízo, para ele ter aquele lucro que ele predeterminou, né? Bom, e aí a gente encontra outro detalhe também. Muitos pecuaristas ainda, eles conseguem ficar com o animal no pasto 1 ano e meio, 2 anos, tem gente que fica até 2 anos e meio aí com boi para poder engordar. Quer dizer, hoje não se pode mais ter essa condição de trato, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, hoje se você comprar um animal lá com 10, 12 meses, um bezerro mais ou menos nessa faixa, no máximo ele tem que ficar 1 ano na sua fazenda para ser abatido, né? Com certeza. O giro mais rápido propicia mais dinheiro para o produtor, né? E o próprio mercado também já está sinalizando que ele quer um animal mais jovem, um animal que tem um acabamento de gordura. Então, a gente pode até falar do boi China, né? Então, a exigência de abater animais com menos de 3 anos, até 3 anos,
Então, aquela pecuária de ciclo longo, com o animal vai ficar 4, 5 anos, se torna inviável quando a gente faz o custo de produção. Então, passar com um animal desse, por exemplo, um animal de 14 arrobas, o boi magro, na seca, só comendo mineral ureado, isso ficou para trás. Bom, isso basicamente nem existe mais. Quer dizer, existe, ainda tem muita gente fazendo isso, mas ele basicamente está fora, vamos dizer, do mercado, né? Agora, com certeza. Confinar também não é uma prática para muita gente, é uma prática para profissional. Muita gente tentou fazer, fecha lá, bota água, bota um coxo, a coisa não é bem por aí, né? Quer dizer, é uma prática caríssima o confinamento. Exato. Né? Exato. Onde fala-se em torno aí de 8%, 10% de lucro num confinamento. Agora, surgiu também a TIP, que é uma forma, vamos dizer, de você não gastar com o físico, com o material físico. Você deixa o animal no pasto, já adaptado ao pasto, e vai tratando dele no coxo a pasto. É isso mesmo? É isso. Basicamente, comparando o confinamento convencional com o TIP, né? O convencional a gente tem toda aquela disponibilidade de capital ali empatado. Então, a gente falava aí de R$1.500, R$2.000 por animal para a gente construir uma instalação. Então, vai vagão, fábrica de ração, cerca, coxo, tudo aquilo para ficar empatado e a gente ter que obrigatoriamente utilizar aquela estrutura todo ano, né? Porque senão não faz sentido ter tanto dinheiro parado. Já na TIP, a gente tem a opção de usar estrategicamente a terminação, né? Se a gente quer diminuir a taxa de lotação da fazenda no período da seca, terminar animais ali de 14, 15 arrobas, a gente tem essa opção de fornecer o concentrado. Teoricamente, a TIP, a gente define ela com acima de 1,5% do peso vivo do animal, fornecimento de concentrado por dia. Bom, a TIP hoje já é uma prática comum entre muitos pecuaristas, né? Sim. A gente fala que a TIP, ela democratizou o sistema de terminação, né? Então, o pequeno produtor, ele consegue fazer, ele não precisa de vagão, às vezes ele mistura ali um concentrado proteico que ele compra de uma empresa, mistura com milho, sorgo, já faz a dieta. Às vezes o médio produtor também consegue fazer isso e fornece via vagão. E também tem grandes grupos aí no Mato Grosso que trabalham com quantidades enormes de animais terminados a pasto. Então, abrange várias propriedades, vários perfis. Agora, tem uma pergunta que muita gente às vezes faz, inclusive já fizeram para mim. Mas o resultado da TIP é diferente do resultado de um confinamento convencional. Eu falo, olha, não é não, pode, se você fizer certinho, não tem furo não, né? Pelo contrário, até o animal ele fica dentro de um bem-estar tranquilo, ele não sai do ambiente dele, né? Com certeza. Vamos pegar assim o parâmetro principal que o terminador acaba avaliando na eficiência da operação, né? O parâmetro zootécnico, a gente olha GMD, né? Ganho mediário que o animal vai ganhar por peso. Se a gente comparar GMD do animal confinado convencional e do animal confinado a pasto, vai ter uma diferença. O animal confinado no convencional ele vai ter um GMD de 1,5 kg, vai ser um GMD maior, e o confinado a pasto vai ser um GMD menor. Mas no momento que a gente avalia o ganho de carcaça desses animais, que é o mais importante, é o que paga a conta para o produtor, né? O ganho de carcaça é igual. Então, o animal do pasto ganha o mesmo 1 kg de carcaça, teoricamente, aí, do animal do confinamento. Bom, e nós estamos conversando sobre confinamento, sobre engorda de bovinos, numa época certa, mas visando o próximo ano. Quer dizer, essa conversa nossa, ela já tem que valer para o ano que vem. Quer dizer, o pecuarista que estiver nos acompanhando nesse momento, ele já tem que pensar o seguinte, esse ano já era. É só para o próximo ano agora, né? Com certeza. Planejar faz parte de qualquer negócio de sucesso. Então, a gente já pensando, a reposição que o produtor está comprando hoje é aquele boi que vai morrer daqui um ano e meio, depende do sistema de produção. Agora ele já pode comprar torta de algodão, caroço de algodão, que a gente está na safra, colheita de safra de algodão, então a gente consegue comprar e estocar esse material. No final do ano, começo do ano que vem, a gente já começa a colheita de soja, então a gente tem um subproduto muito bom também, que é a casquinha de soja. Então tudo isso pensar de forma estratégica, sempre dando um passo na frente do mercado, né? Agora, você aconselha um pecuarista hoje, se ele viesse pedir uma orientação para você, um confinamento convencional ou a TIP, o que você faria com ele? Ou você, por exemplo, são coisas distintas?
Olha, acho que a disponibilidade de capital para ser investido e o sistema de produção desse produtor como um todo. Se ele tem um sistema de cria, recria, engorda, todo ano ele tem aquela quantidade de animal que vai terminar, a gente pode estudar, com certeza, a viabilidade no confinamento convencional. Agora, se for um produtor que, teoricamente, não tem aquele grande valor para despender de uma vez, ele tem certas safras que ele confina um certo número de animal, outras não, então a gente pode estudar a viabilidade realmente da TIP, a terminação intensiva a pasto, ser mais interessante nesse caso. Pois é, eu fiz essa pergunta porque a gente sempre fala, as propriedades rurais, mesmo mexendo todas elas com pecuária de corte, cada uma tem a sua característica, cada uma tem o seu objetivo, o seu planejamento. Quer dizer, não é porque o vizinho faz que às vezes dá certo para mim, né? Então, com certeza, todo mundo tem que analisar a sua realidade. É a sua realidade, é o objetivo que você tem que vai determinar se você manda para um boitel, se você faz o seu confinamento ou se você faz uma TIP. É mais ou menos isso, né? Com certeza. Eu gosto de falar, por exemplo, o produtor tem um boi magro na entrada da seca. Quais são as opções que ele tem? Sim. Ele pode vender o boi magro, tem muita gente que recria e vende boi magro, né? Ele pode mandar para o boitel, como uma estratégia avaliada na ponta do lápis pode ser interessante também. Ele pode engordar na fazenda. E engordar, terminar esse animal, ele pode terminar via confinamento convencional, se for o sistema de produção dele, ou via terminação a pasto, confinamento expresso. Só que nesse ponto a gente pode levantar, acho que é o principal entrave aí, né? O capital de giro que o produtor tem que ter de comprar aquela quantidade de milho, o núcleo, o farelo de soja, o farelo proteico, enfim, que ele vai ter que ter lá. Então, por exemplo, vou engordar 100 animais, eu preciso de ter o dinheiro para comprar o milho desses 100 animais antes de matar eles e ter o dinheiro para voltar. Então, isso é muito importante saber. Você tem que estar com a grana pronta primeiro, porque um dia, 2 dias que você passa sem alimentar certinho, já começa a dar um problema muito sério. E, Alexandre, bem rapidinho, a True Nutrition, a empresa que você trabalha, a gente sabe que é uma multinacional muito grande, é potência. Vocês têm um planejamento para a TIP? Vocês têm um projeto para isso aí, se um pecuarista precisar? Sim, com certeza. A Trau, que é mais conhecida também como a Belma, que é uma empresa do interior de São Paulo, foi adquirida pela Trau em 2012. Hoje é um grupo holandês aí que trabalha com nutrição em todo o mundo. A gente tem trabalhos pioneiros com confinamento, a terminação intensiva a pasto, inclusive a gente chama esse codinome de confinamento expresso, né, que é mais conhecido pela empresa. E a gente tem trabalhado há um bom tempo já com os produtores. Ótimo. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser alguma informação sobre confinamento, sobre TIP, pode entrar aí no site, entra lá Trau Nutrition ou então Belman, que você vai ter todas as informações. Alexandre Arantes, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Gostei demais da nossa conversa, muito boa, tranquila, sossegada, e é isso que a gente precisa mostrar para o nosso público. Um grande abraço e eu espero tê-lo mais vezes aqui no nosso programa, ok? Um abraço, obrigado. Ok. Muito obrigado, Antônio. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: saiba que são suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.